24A. Os estados e o Distrito Federal divulgarão em portal próprio as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias nas operações e prestações interestaduais conforme o tipo. O portal que trata o caput desse artigo deverá conter, inclusive, legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas a solução de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante. Bom, então essa novidade aqui do artigo 24A, ele está falando sobre o portal próprio aqui para divulgação de informações. Esse portal, ele deve conter inclusive o que a gente acabou de falar da legislação aplicável a operação ou prestações específicas, incluído o quê? Solução de consulta e decisões dos processos administrativos fiscais em caráter vinculante. Também incluído o quê? A alíquota interestadual interna aplicável às operações e prestações. Também vai ser incluído nesse portal as informações sobre benefício fiscal ou financeiro e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido de imposto. Também tem que incluir as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada. Bom, esse portal referido no caput que a gente falou, conterá a ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte, definido lá no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 4º. E a emissão de guias de recolhimento para cada ente da federação, da diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual da operação. Então vamos dar uma olhada aqui no que ele está falando nesse inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 4º. Bom, o artigo 4º é aquele que fala do contribuinte. O contribuinte é a pessoa física ou jurídica que realize com habitualidade ou volume que caracterize intuito comercial, operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, de comunicação, ainda que as operações ou prestações se iniciem no exterior. Daí o parágrafo 2º ele fala é ainda contribuinte do imposto nas operações e prestações que destinem mercadorias, bens e serviços a consumidor final domiciliado ou estabelecido em outro estado em relação à diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a interestadual. E ele fala no inciso 2, remetente de mercadoria ou bem ou prestador de serviço, na hipótese do destinatário que não for contribuinte. Então, remetente se o destinatário não for contribuinte. Bom, então nesse caso aqui que a gente acabou de ler, né, artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 2º, o portal referido no caput desse artigo conterá a ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto. Então, pode fazer para ele conseguir fazer uma apuração centralizada pelo contribuinte definido aqui, esse contribuinte que a gente acabou de ler. E a emissão das guias de recolhimento para cada ente da federação, da diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual da operação. Para cumprimento da obrigação principal e acessória disposta no parágrafo 2º desse artigo, os estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e unificação dos portais das suas secretarias, das respectivas secretarias da Fazenda, do Estado e do DF. Bom, o parágrafo 2º foi o que a gente acabou de ler aqui. Parágrafo 4º, para a adaptação tecnológica do contribuinte, com relação àquele inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 4º, a linha B do inciso 5, do caput do artigo 11 e também do inciso 14 do caput do artigo 12, somente produzirão efeitos no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal, de que trata o caput desse artigo. Então, somente produzirão efeitos no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal, de que trata o caput desse artigo. Bom, esse aqui, inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 4º, a gente leu agorinha. Vamos pegar as outras, então? A linha B do inciso 5 do caput do artigo 11. E também o inciso 16 do caput do artigo 12. Ele está falando aqui, para a adaptação tecnológica do contribuinte, somente vai produzir efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal. Bom, artigo 11 fala do local da operação. Inciso 5, tratando de operação ou prestação interestadual destinada a consumidor final em relação à diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a interestadual. A linha B, o estabelecimento remetente ou onde tiver início a prestação, quando o destinatário ou tomador não for contribuinte do imposto. Artigo 12, fato gerador. Inciso 16, saída do estabelecimento contribuinte, de bem ou mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do imposto domiciliado ou estabelecido em outro estado. Então, saída de estabelecimento de contribuinte, de bem ou mercadoria destinada a um consumidor final que não é contribuinte do imposto. E ele é domiciliado ou estabelecido em outro estado. Então, novamente, para adaptação tecnológica,
somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal. Parágrafo 5º. A apuração e recolhimento do imposto devido nas operações de prestações interestaduais que trata a linha B do inciso 5 do caput do artigo 11, que a gente leu agorinha, observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar 24, e naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais.